Então, vamos lá, continuando a nossa aula aí. Os músculos, então, para a gente fazer uma fixação melhor aí, né, do assunto. Os músculos, então, nós vimos lá que os músculos esqueléticos, na classificação quanto ao número de partes, eu posso ter as origens, que podem ser de 1 a 4, certo? Nós temos lá o ventre ou parte ativa, que pode ter 1, 2 ou 4 ventres, certo? E agora, nós vamos ver o número de inserções, tá? As inserções, geralmente também podem ser 1, 2 ou mais, tá? 3, 4, tá? As inserções, a gente também pode chamar de cauda, tá? Ó, cauda com U, tá? Cauda com L é cauda de pudim. O pudim agora ia bem, hein? Mas é cauda com U, tá? Com U. Então, quando a gente tem uma única cauda, a gente vai chamar de uni também. Uni, só que agora cauda, caudado, certo? Quando nós temos um músculo que tem duas caudas, a gente coloca ele como bi, que eu tenho duas, né? Caudado. E quando tem 4, da mesma forma que dos ventres, a gente vai chamar de poli. Policaudado, tá? Quando tem mais que 3 ou mais, geralmente 4. Tudo bem? Então, vamos, da mesma forma que os outros, vamos dar uma olhada nisso lá nas peças anatômicas. Então, olha aqui, olha. Nessa primeira imagem, a gente tem aqui, por exemplo, o músculo, o tríceps sural, por exemplo. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês lá naquela imagem que ele tinha duas cabeças em cima e uma cabeça que ficava lá por baixo? Quando a gente olha aqui na lateral, ó, a gente consegue ver, ó, uma cabeça aqui, olha a outra cabeça aqui embaixo, tá? Chamada de sólio. Só que todos eles se juntam, ó, em um único tendão, tá? Um único tendão. Então, eu chamo esse músculo de unicaudado, tá? Um exemplo dele, tríceps sural, tá? Os fibulares também são, mas um exemplo clássico, tríceps sural, tá? O bíceps sural também é, a maioria dos músculos que a gente classifica eles como bíceps, tríceps, geralmente eles são unicaudados, porque senão eles seriam mais de um músculo, certo? Então, geralmente a gente já classifica eles como unicaudados. O braquial é unicaudado, certo? Agora, bicaudado, o músculo bicaudado propriamente dito é um dos músculos lá do polegar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um músculo que, cinesiologicamente, ele é bastante controverso, tá? Alguns autores classificam ele como bíceps, outros classificam ele como bicaudado. Eu vou dar para vocês ele como exemplo de bicaudado, tá? Caso isso seja perguntado em alguma prova, pode colocá-lo como exemplo de bicaudado, que não tem problema nenhum, tá? Embora isso seja um pouco controverso na literatura. Mas dos músculos que nós damos para vocês, ele é o que chega mais próximo, tá? É esse músculo aqui, ó. Olha que bonito ele. Aqui, lembra lá do osso temporal? Processo mastoide, tá? Aqui, processo mastoide, ó. Uma origem dele. Aqui, olha, osso externo. Aqui, clavícula, tá? Então, eu tenho aqui, olha, uma origem, uma inserção, duas inserções. Então, ele seria um músculo bicaudado, certo? Lembrando que isso é bastante controverso. Alguns autores colocam como aqui sendo a origem por conta de ponto fixo, ponto móvel, mas isso é uma discussão mais para a galera lá da físio, certo? Para a gente aqui, a gente coloca ele como um exemplo para vocês de bicaudado. Tudo bem? Agora, vamos ver o nome desse músculo, o porquê do nome dele. Esse é um músculo que muita gente usa como desculpa, porque ele é um músculo que é o primeiro que vocês vão gravar o nome, eu tenho certeza disso. Olha o nome dele. Externo, porque tem uma partezinha que se origina aqui no externo. Cleido, porque tem uma parte que está aqui na clavícula. Então, olha, externo, cleido, e ele vem aqui para o processo mastoide. Então, esternocleidomastoideo, tá? Esse é o nome desse músculo, tá? É um músculo do torcicolo, né? Aquele que a gente vê aqui na região anterior, anterolateral do pescoço, tá? Então, o nome desse músculo é esternocleidomastoideo, tá? Então,
é um exemplo que a gente está dando para vocês aqui como um músculo bicaudado, certo? Agora, policaudado, nessa outra figura aqui, ó, nós estamos olhando a região do antebraço numa vista anterior, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o capítulo, lembra lá número? A tróquea, olha que bonitinha, parecendo mesmo um carretel aqui, ó, né? O epicôndilo, certo? A una, o rádio, olha a cabeça do rádio. Usa essas imagens, dá uma pausa aí, para você ver se você lembra dos acidentes ósseos, olha que legal. Aqui, bem, olha, com uma origem aqui na una, olha, um único ventre. Então, uníceps, univentre. Mas quando a gente olha aqui no final, olha, ele tem vários tendões, olha. Vai um para cada dedo. Percebe aqui, ó? Um tendão para cada dedo. Então, como ele tem várias caudas, várias inserções, a gente coloca ele como policaudado. Esse daqui é o músculo flexor profundo dos dedos, tá? O nome dele, músculo flexor profundo dos dedos, tá? Então, é um exemplo de músculo policaudado, tá? Então, ele é uníceps, ele é univentre e ele é policaudado, certo? Então, para a gente fixar melhor aqui, vamos ver aqui, ó. Então, a gente tem origem, certo? Inserção e temos também ventre. Opa! Temos aqui também o ventre do músculo, certo? Então, origem, a gente pode ter lá uníceps, que eu já falei para vocês, né? Bíceps, tríceps, quadríceps. De inserção, que a gente acabou de ver, unicaudado, bicaudado e policaudado. E quanto ao número de ventres, nós podemos ter lá univentre, biventre e poliventre, certo? Dá uma olhadinha no Atlas, vê se você consegue pegar a sua lista de músculos aí no roteiro e ver se você consegue classificar os músculos do roteiro quanto a esses grupos, né? Se são bíceps, são tríceps, são quadríceps, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora da outra classificação. A gente pode classificar os músculos, como a gente já viu, quanto ao número de partes, certo? Cabeças, ventres e inserções, ou caudas. E também uma forma que a gente pode classificar os músculos é quanto à função, né? Aí nós vamos ter 4 classificações. A gente pode classificar o músculo como sendo agonista, ou seja, o músculo que faz o movimento que eu quero. Então, olha na sua mão aí agora. Quando pega a sua mão e fecha os seus dedos, tá? Os músculos flexores dos dedos que estão fazendo esse movimento. Então, eles estão se encurtando para fazer esse movimento, tá? Então, ele é o agonista do movimento. Só que enquanto os músculos que flexionam os seus dedos, que fecham os seus dedos, estão fazendo esse movimento, ou seja, eles estão encurtando, eles estão puxando esses ossos, os músculos lá de trás, que fazem com que seus dedos abram, se estendam, ao invés de eles estarem se encolhendo, eles estão esticando, tá? Então, aí eles são o que a gente chama de antagonista, tá? Porque ele está fazendo o movimento ao contrário. Então, eu estou flexionando os meus dedos, certo? Estou fechando os meus dedos. Esse é o movimento que eu quero. Os flexores dos dedos, nesse caso, são os agonistas, tudo bem? Agora, os que estão lá atrás, na parte posterior da sua mão, que estão fazendo o movimento contrário, ou seja, eles estão se alongando, a gente chama eles de antagonistas, certo? Esses são os mais importantes. Para a galera da físio, quando for estudar cinesiologia, vai estudar melhor os músculos sinergistas, os músculos fixadores, que são músculos auxiliares, tá? Que auxiliam para a gente fazer o movimento que a gente quer, tá? E os músculos fixadores, eles fixam uma articulação para a gente não fazer um movimento a mais. Então, por exemplo, agora, quando eu falei para vocês fecharem os seus dedos, muito provavelmente o seu punho não veio para frente, certo? Por quê? A gente tem os músculos fixadores que fixaram o punho lá numa posição mais neutra, porque eu pedi para vocês só fecharem os dedos, certo? Da mesma forma que se eu falar para vocês estenderem os dedos, a sua mão não vai para trás como se fosse um garçom, certo? Porque a gente tem os músculos fixadores que fixam a articulação do punho, tá? Então, essa parte aqui, ó, sinergista e fixador, a galera da físio vai estudar um pouco mais aprofundado isso quando for estudar cinesiologia, porque para eles é bastante importante, né? Para eles e
para mim também, né, que sou fisioterapeuta. Então, para a gente da fisioterapia, isso é bastante importante, tá? Para o restante, a gente saber que a gente tem músculos agonistas que fazem o movimento que a gente quer, e em contrapartida tem músculo do outro lado, geralmente são contralaterais, que estão fazendo o movimento contrário, já é bastante importante, ok? Agora, fica uma dica aí para vocês. Tentem achar uma figura, uma sugestão para vocês, né? Pegar uma figura de sistema muscular na internet, procurem aí, e aí vocês, com a ajuda do Atlas, pega o roteiro de vocês e tentam localizando mais ou menos aonde ficam esses músculos do nosso roteiro. É uma forma de vocês já irem memorizando e aprendendo a parte prática do sistema muscular, pelo menos para vocês sabendo onde eles estão localizados, se eles são mais profundos, mais superficiais, certo, crianças? Todos nós somos super capazes, eu tenho certeza disso, que a gente tem um potencial gigante de fazer coisas lindas. Então, não desista, tá? Não desista mesmo, de verdade. A gente vai conseguir absorver tudo isso, vai conseguir entender isso da forma mais legal possível. Eu estou falando o vídeo com uma certa frequência, uma certa velocidade para o vídeo não ficar tão longo, tá? Porque eu tenho certeza que vocês conseguem pausar o vídeo, voltar ao vídeo, assistir quantas vezes for necessário. E se tiver alguma dúvida, pode deixar os comentários já nas fontes aí aonde a gente combinou de mandar as dúvidas, tá ok? Tudo bem, crianças? Daqui a pouquinho eu volto com um último videozinho curtinho, só para a gente poder ver algumas coisas em 3D sobre os músculos, combinado? Então, o conteúdo acaba aqui. O último vídeo é para a gente ter uma ideia tridimensional do que a gente está falando de músculos. Combinado? Então, ok, até daqui a pouquinho.